Segundo Reis, capítulo 6, a partir do versículo 24. Hoje é a segunda lição que nós estaremos estudando sobre o testemunhando da salvação. Feliz de ver aqui a irmã Isa. Amém, irmã Isa? A irmã Isa estava bem abatidinha. E essa semana, quando eu passei lá, ela disse: pastor, domingo eu estarei na igreja pela graça de Deus. E aqui ela está, glória a Deus. É a obra de Deus. Ela estava bem abatida e o Senhor a está levantando para a sua glória e para o seu louvor. Vale a pena confiar no Senhor de todo o nosso coração. Segundo livro de Reis, capítulo 6, a partir do versículo 24. Depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele respondeu: se o Senhor Deus não te acode, donde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher aqui me disse: dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Vamos aqui, capítulo 7, versículo 1. Imagine a situação que esse povo estava vivendo. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, à porta de Samaria. O capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros, de cavalos e ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, seus cavalos, seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial,
entraram numa tenda, comeram, beberam, pegaram prata, ouro, vestes, e se foram e os esconderam. Voltaram, entraram em outra tenda, e dali comeram, beberam, tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. O que fazemos? Não fazemos bem. Esse dia é um dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Não podemos nos calar. É o tema da lição. Vamos orar uma vez mais? Curva a sua cabeça. Vamos pedir a Deus que fale ao nosso coração nessa manhã. Senhor, a Tua palavra, ela é viva e eficaz e não depende de nenhum de nós aqui, muito menos de mim. Ela é poderosa, capaz de penetrar ao mais profundo do nosso coração. E é isso que nós suplicamos ao Senhor nessa manhã. Fale comigo, Senhor, como o Senhor já tem falado, como o Senhor já falou, e fale com os meus irmãos também nessa manhã. Precisamos nos despertar diante das boas novas que nos alcançou. Não podemos nos calar, Senhor. Se nos calarmos, seremos tidos por culpados. Seremos culpabilizados diante de uma grande bênção disponível a todos, se a retivermos. Ó Deus, como não sermos culpados? Por isso nós te pedimos nessa manhã que o Senhor fale ao nosso coração, trazendo despertamento para as nossas vidas, despertamento do Espírito Santo. Não um despertamento religioso, mas um despertamento do Espírito do Senhor. É a nossa súplica em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém? Versículo 9 do capítulo 7, que nós encerramos a leitura, aqueles leprosos, diante de tamanha abundância, né? Os leprosos, eles eram excluídos da comunidade. Eles não podiam viver dentro da cidade, porque contaminariam o restante do povo. Então, quando alguém era detectado, diagnosticado com lepra, ele era obrigado a se retirar do convívio da família, do trabalho, do convívio social. E eles viviam em grupo, ou seja, já disse alguém que a desgraça também ajunta, né? Quando alguém começa a reclamar de alguma coisa, logo ajunta mais reclamadores. É muito mais fácil encontrar gente reclamando e murmurando do que encontrar gente celebrando e falando coisas boas. Mas, enfim, esses leprosos, eles eram excluídos e marginalizados. Eles viviam à margem da sociedade. Eu acho muito interessante o texto porque eles se deparam com uma abundância muito grande de víveres e diz que eles entram numa tenda e comem a sair pelos olhos, pegam ouro, prata, tudo quanto é coisa preciosa, escondem, né? Escondem aquelas coisas preciosas, voltam para outra tenda, entram lá dentro, comem mais um pouco, como se não houvesse amanhã, pega mais coisas preciosas, esconde, aí a consciência lateja. Espera aí, gente. O que é que nós estamos fazendo? Não é justo. Não fazemos bem. Este dia
é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Eu quero pensar com vocês já perceberam, obviamente, estamos falando de boas novas, estamos falando de vida abundante. Vida abundante é Jesus, boas novas é Jesus, boas novas é o Evangelho de Deus, o Evangelho é de Deus, não é da igreja, não é de homem algum. E diante dessas boas novas que nós conhecemos, se nós nos calarmos, à semelhança desses leprosos, seremos culpados. Não podemos nos calar. Vamos ver um pouquinho da situação aqui do contexto, né? As cidades, antigamente, elas eram muradas, né? Quem já teve a oportunidade de visitar o velho continente, Europa, e alguns desses países do Oriente, vai ver e perceber que as cidades eram muradas, né? Em Portugal, você tem várias cidades que ainda têm as muralhas que cercavam, que protegiam as cidades. Portugal, Espanha, França, o velho continente. Mas uma das experiências mais extraordinárias em vida que Deus me concedeu foi conhecer as grandes muralhas da China. É uma coisa assim, medonha, né? Como diz os crentes, é tremendo, é assustador ver como que eles conseguiram fazer algo tão extraordinário numa época de tão pouca tecnologia, de tão poucos recursos. Mas as muralhas, Jerusalém era cercada por muralhas, e Samaria também era cercada por muralhas, né? Então, ao mesmo tempo que a muralha servia para proteger, no caso de um cerco, foi o que aconteceu aqui. No caso de um cerco, você está dentro de uma ratoeira. E veio Ben-Hadad. Samaria era a capital do norte, né? O reino de Israel foi dividido, uma parte sul, cuja capital era Jerusalém, e a parte norte, com 10 tribos, que também é chamado de Israel, de Efraim, no Antigo Testamento, principalmente entre os profetas. E a capital do reino do norte, de Israel, de Efraim, era Samaria. Ben-Hadad, rei dos sírios, veio e cercou Samaria. E ela ficou sitiada. E o cerco foi muito duro e muito intenso. E esse cerco trouxe muita fome e uma grande miséria para os habitantes de Samaria. Nós lemos aqui, né, no versículo 24 em diante, que Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Tem gente que não consegue comer nem bode. Não come bode, não come carneiro, não come cordeiro. Imagine comer jumento, e o que sobrava para comer era a cabeça do jumento. Sabe o que é o pior? É que o jumento, para a lei mosaica, a lei cerimonial mosaica, o jumento era considerado como imundo, considerado como impuro. Mas a situação ficou tão terrível, mas tão difícil, que a cabeça de um jumento era vendido por um preço exorbitante. Aí na sua Bíblia fala quantos ciclos de prata que era vendida a cabeça de um jumento? 80 ciclos. Um ciclo de prata, eu tive a curiosidade de pesquisar, um ciclo de prata equivalia a 11 gramas. Então, 80 vezes 11 dá o quê? 980. Uma cabeça de jumento era vendido por 1 quilo de prata. A preço de hoje,
1 grama de prata vale de R$ 2 a R$ 2,50. Ou seja, a cabeça de um jumento era vendida a quase R$ 3.000. Veja o que é a fome. Até o esterco de pombos era vendido. E olha aí, a cabeça de um jumento por 80 ciclos e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Ou seja, pouquinho de esterco. Eles estavam comendo esterco, comendo cabeça de jumentos. Aí a coisa ficou terrível e super, assim, surreal, porque na fome as pessoas começaram a se desumanizar. Começaram a perder a essência da humanidade. É engraçado, né, como que Deus faz as coisas, né? Essa madrugada acordei muito cedo e estava lendo alguns nomes que marcaram a história do Brasil e apareceu lá um deles, o Betinho. Eu me lembro que nos anos 80 ele foi um dos que fez uma campanha pela vida no Brasil chamada Fome Zero. Quantos se lembram disso aqui? A maioria se lembra, né? Então, muita gente ainda passando por fome no Brasil. Mas a fome, ela desumaniza. Eles chegaram a comer cabeça de jumento, esterco de pombas, e 2 mulheres que tinham filhos pequenos resolveram comer os próprios filhos. Você consegue imaginar um negócio desse? Nós estamos agora babando na nossa netinha, né? Que coisa mais linda. Estou vendo o Hannah aqui que é apaixonado pelos netos, né? A Esther vem e pula no colo do pastor Israel. Vocês que já tiveram seus filhos pequeninos ou têm os seus netinhos, consegue imaginar pegar um bichinho daquele, matar e cozinhar e comer? Né? Tem gente balançando a cabeça, né, Nina? A fome, a miséria, ela traz desespero, ela desumaniza. E assim ficou Samaria, numa situação extremamente desesperadora, ao ponto das mães cozerem os seus próprios filhos comerem. Fome, inflação, miséria, um grande desespero. Uma situação de completa desesperança. Mas aí Deus entra na história e, através do profeta Eliseu, Deus promete, através do profeta, a salvação e o livramento. Deus interfere na história. Deus não deixa a coisa, sabe, chegar a esse ponto, vamos dizer assim, de destrambelhamento tão grande, né? O rei estava desesperado, sem condições de fazer qualquer coisa que fosse, no auge desse desespero, né, que vem muito mais à tona ainda quando as mulheres o procuraram para que ele julgasse a causa delas. Rei, meu Senhor, acode-nos. Se Deus não acudir vocês, quem sou eu para acudir? Vou acudi-las porventura da eira do lagar? Qual que é o problema de vocês? Ah, rei, nós aqui combinamos, eu e essa mulher, temos 2 filhos pequenos, e nós combinamos de comer primeiro o meu, e no dia seguinte comeríamos o dela. Comemos o meu, enchemos a barriga, e no dia seguinte, quando foi para comer o dela, ela pulou fora. Ela não cumpriu o trato, não cumpriu o prometido. Jesus amado. O rei rasga as vestes. O exército inimigo era grande, extremamente poderoso. Uma situação desesperadora e sem saída aparente. E Deus usa o profeta Eliseu, mesmo diante dessa
situação de desesperança, Deus promete salvação, Deus promete livramento. A palavra salvação e livramento na Bíblia, elas são sinônimos, né? Salvação e livramento. Aqui nós lemos 2 Reis, capítulo 7, no versículo 1. Assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 alqueires de cevada por um ciclo aqui na porta de Samaria. Era uma coisa tão extraordinária aquilo que o profeta estava dizendo, que o capitão, o primeiro ali abaixo do rei, em quem o rei se apoiava, ele respondeu ao homem de Deus dizendo, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta, você vai ver com seus próprios olhos, mas não vai participar. Você não vai participar dessa bênção, desse livramento. Salvação, livramento vem do Senhor. Amém? Salvação, livramento, paz vem do Senhor. Não vem dos governos, não vem da política, viu? Não vem da governança, pode ajudar, Deus usa, mas a salvação, o livramento, a paz de coração, a paz de espírito, a tranquilidade da alma não vem de ações humanas. Ser humano nenhum, por mais poderoso que imagina ser, pode resolver o problema da humanidade. O único que pode trazer paz, trazer salvação, trazer livramento, trazer sossego para o coração é o Senhor. Quem pode fazer isso é o Senhor. A situação econômica, o governo, exército, não pode fazer isso. É somente o Senhor quem pode salvar, é somente o Senhor que pode livrar. Por que eu digo isso, irmãos? Porque às vezes algumas pessoas se aproximam de nós extremamente apertadas, em aperto, não financeiro, mas aperto de alma, angústia de alma, desorientadas, sem rumo, sem direção. E nós que conhecemos o Senhor, ao invés de falar das boas novas, entramos na mesma vibe de reclamar e aumentar o peso sobre a cabeça da pessoa. Porque os nossos olhos estão nos governantes, porque os nossos olhos estão na política. Nós achamos que o governante X, o governante Y, assumir o governo, vai resolver o problema do mundo, vai resolver o problema da sociedade. Quem traz livramento, quem pacifica o coração, quem traz sossego e descanso para a alma é somente o Senhor. Só o Senhor, irmãos. É triste, né? Eu quero falar de boas novas, não quero falar de coisas ruins, né? Mas é triste essa perversão do Evangelho que nós assistimos nos dias de hoje. Como que nós trocamos as boas novas de Deus em busca de boas novas terrenas e boas novas dos homens. Perdemos de vista as expectativas celestiais, as expectativas da graça de Deus, da presença de Deus, da presença do Espírito Santo, e trocamos isso por expectativas terrenas. Nós trouxemos o céu para a terra, não no bom sentido, mas no mau sentido. Nós queremos viver o céu aqui na terra em termos de bem-estar social, bem-estar econômico. Mas o único que pode trazer essa paz que todo o coração anseia é somente o Senhor.
é somente o Senhor, é um milagre, né? A paz do Senhor é um milagre. O shalom de Deus é um milagre, né? Nós usamos essa palavra shalom de uma forma tão superficial, né? Shalom, shalom Adonai. Hoje nem tanto, mas na época dos hebraísmos, dentro da igreja evangélica, todo mundo falava shalom e a gente não entende muito bem o que quer dizer shalom. A palavra shalom era a plenitude de Deus na sua vida. Que a harmonia de Deus seja presente nos seus negócios, que a harmonia de Deus seja presente na sua família, que a paz de Deus, o shalom de Deus, a harmonia de Deus reine plenamente em toda a sua vida, nos seus negócios, na sua existência. Ah, que gozo, que coração pacificado, saber que estamos vivendo na paz do Senhor, no shalom de Deus. Isso traz descanso para o nosso coração. Assim diz o Senhor. A palavra é do Senhor. Quem tem a palavra de livramento, quem tem a palavra de salvação, é o Senhor. Amém? É o Senhor. O Eliseu, ele tipifica aqui o homem de Deus, o homem de fé. E o capitão, comandante do exército do rei, ele tipifica o homem racional. O homem que olha para a política, o homem que olha para a economia, o homem que olha para as circunstâncias. O profeta, homem de Deus, comunhão com Deus, que enxerga o sobrenatural de Deus, ele diz assim: olha, amanhã, diz o Senhor, amanhã vai ter comida aqui em Samaria quase que de graça. A inflação vai baixar quase a zero. O capitão político vive a situação econômica ali do lado do rei, conselheiro do rei, fala: ô profeta, nem se Deus abrisse as janelas do céu e derramasse de lá chuva de alimentos, aconteceria o que você está dizendo. Racionalmente, humanamente, numa perspectiva humana, no orçamento humano, no cronograma humano, de fato, era algo humanamente impossível. Mas o que é impossível aos homens é possível para Deus. Todas as coisas são possíveis ao que crê. Todas as coisas são possíveis ao que crê. Todas as coisas. Todo aquele que se aproxima do Senhor, creia que Ele existe e se torna galardoador de todos aqueles que o buscam. Amém? Então, está aqui duas visões muito presentes nos dias atuais. A forma como o homem de Deus olha e a forma como o homem natural olha. O capitão não era mais pecador do que ninguém, não. É só questão de cosmovisão, é só questão de maneira de enxergar a vida. Ele enxergava a vida não com os olhos de Deus, com o relacionamento com Deus, mas ele enxergava a vida de uma maneira humana, de uma maneira terrena, de uma maneira racional, puramente racional. Isso é presente nos dias de hoje. Isso sempre esteve presente. E não é a primeira vez que isso acontece com Eliseu, não. Vocês se lembram quando esse mesmo rei Ciro, cercou lá a casinha do profeta. Era um tempo de muito conflito, de muita guerra entre Israel, essas nações do norte, com o rei da Síria. E o rei da Síria, um dia, como
governante que é, e todos são desconfiados para manter o poder. Ele acorda um dia e fala: tem um espião aqui. Tem um infiltrado aqui do rei de Israel. E eu quero saber agora quem é o espião, quem é o infiltrado. Aí os conselheiros dele disseram: rei, não tem nenhum infiltrado. Mas toda a estratégia que você faz e tudo que você planeja aqui contra Israel, Deus revela para o homem de Deus lá, o Eliseu. Até os pensamentos que você tem, as coisas que você fala dentro do seu quarto, Deus revela para ele. Homem de Deus é diferente, né, gente? Aí o rei da Síria falou: então ele é o inimigo aí. E mandou o exército, cercou a casa do Eliseu. O discípulo dele, o Geazi, acordou de manhã, a hora que ele abriu a porta, deu de cara com carros, homens armados, espada, lanças, aquelas, aquela roupagem ali do exército. E ele, apavorado, volta para dentro. Eliseu está dormindo ainda. Ele: homem de Deus, Eliseu, nós estamos perdidos. O que foi, Geazi? O exército inimigo cercou-nos, nós estamos perdidos. O profeta disse assim: Senhor, abra os olhos desse jovem. Deus abriu os olhos do jovem e ele viu acima dos exércitos inimigos os exércitos de Deus. Carros, cavaleiros e carruagens de fogo. É assim, queridos. O Geazi, a semelhança do capitão, a visão dele, a cosmovisão dele era terrena. Ele só enxergava, só pensava, só planejava humanamente com os olhos humanos. Fé, zero. Confiança em Deus, zero. Sobrenatural de Deus, zero. Impossível de Deus, zero. Mas Deus promete, através do profeta, a salvação e o livramento. E Deus não é homem para mentir. E eles continuam naquela agonia, né? E os leprosos que nós vemos aqui, 4 leprosos, não tinham nada a perder. Eles dizem: olha, lá para dentro de Samaria não nos querem e nem adianta ir para lá, porque está todo mundo morrendo de fome. Quer saber de uma coisa? Nós vamos lá para o exército inimigo, lá para o exército dos sírios. Chegando lá, se eles deixarem a gente viver, bem. Se nos matarem, a vida para a gente já não vale nada. Morrer ou viver nessas circunstâncias é indiferente. E eles marcham então para o acampamento lá dos sírios, né, conforme a narrativa. E Deus usa os leprosos para revelar a sua salvação. Eles eram excluídos da vida social de Israel, marginalizados e desprezados. Deus usa as coisas loucas e fracas do mundo para surpreender as fortes e sábias. Quem foi que falou isso? Apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios. Deus usa as coisas que nada são para surpreender, para envergonhar as que são. Os leprosos, sem nada a perder, resolvem ir ao acampamento dos sírios. E encontram o acampamento abandonado. Por que o acampamento está abandonado? Porque à noite o Senhor mandou os anjos e fizeram um reboliço, um barulho angelical do exército de Deus ali no acampamento dos sírios, e eles se apavoraram, e fugiram, botaram na cabeça, a partir daquela situação, daquele movimento,
que o rei de Israel estava chegando com mercenários que ele havia alugado dos egípcios, dos heteus, e agora, com um grande exército, iria destruí-los. Eles fugiram e não tiveram tempo de levar nada. Deixou toda a provisão, todo o mantimento, todo o alimento, todos os animais, vestes, ouro e prata, tudo no acampamento. Quem fez isso? O Senhor. Quem fez isso foi o Senhor. E os leprosos chegam e encontram o acampamento abandonado e uma quantidade enorme de alimentos, vestes, ouro e prata. Essa abundância de víveres, né? Esse livramento provém do Senhor. É uma vitória concedida por Deus. A narrativa textual deixa muito claro que tudo aconteceu por uma intervenção divina, por uma ação divina, ou seja, uma vitória de Deus concedida por Deus. Deus age, irmãos. Deus salva, Deus traz libertação. Eles comeram a se fartar. Eram leprosos, excluídos, e de repente dá de cara com o manjar daquele. Enquanto se regalavam, a consciência pesou diante da situação dos habitantes sitiados lá em Samaria. Poxa vida, nós estamos aqui com essa vida abundante, comida saindo pelos olhos, regalados com tudo que há de bom e de melhor. E o povo lá em Samaria, as mães estão matando os filhos. O desespero é tão grande que nem o rei sabe o que fazer. As pessoas estão comendo esterco de pombas. Estão comendo cabeça de jumentos. E nós aqui, fartos, saindo pelos olhos. Poxa vida, se nós nos calarmos, nós seremos culpados. Não podemos nos calar. Isso te remete a alguma coisa? Remete? Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Você crê nisso? Crê nisso? Ou já se acostumou tanto com a vida de Deus, com a bênção de Deus, que fala que crê, mas na verdade não crê nada. Quem tem Jesus, vamos lá? Quem tem Jesus, quem não tem, gente, por favor, eu não me sinto melhor do que ninguém, mas isso não é verdade mais para a igreja evangélica brasileira, não. A igreja evangélica brasileira, Jesus hoje não é tudo. O comportamento nosso de crentes, de um modo geral, não tem expressado isso, não. Banalizou muito, porque a ideia aqui, e é verdadeira, apesar de ser um refrão que a gente usava muito na década de 80, e nós não tínhamos nada, porque éramos, a maioria de nós, muito pobres, né? E era o meu caso. E eu acordei hoje, de madrugada, pensando nisso, né? E fui olhar na internet. É incrível, né? Como Deus faz as coisas. Eu fui olhar na internet a Fundação Mendes Pimentel. Quando eu estava em Belo Horizonte, estudando na UFMG, a situação apertou tanto que eu não estava tendo dinheiro para pagar o bandejão da escola. Aí eu tive que recorrer à Fundação Mendes Pimentel. Como é que Deus traz isso à minha mente 40 anos depois? Não tinha nada, mas tinha Jesus. E era feliz, gente. Era pleno.
Quem tem Jesus tem tudo. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Será que é por isso que nós não estamos testemunhando mais? É porque nós tiramos os olhos de Jesus, da graça de Deus, e colocamos os olhos na situação econômica, nos governantes, na política e assim por diante? Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. E como é que eu fico tendo tudo e sabendo que o outro não tem nada? Lá em João 10, Jesus disse que veio para nos dar vida e vida com abundância. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para ter vida e vida com abundância. Bom, vamos começar já fazendo as aplicações aqui ao texto, né? Todos nós que estamos aqui, um dia fomos esses leprosos. Sem nada, excluídos da graça de Deus, sem comunhão com Deus, sem esperança, sem vida de Deus em nós. Estávamos igualzinhos os leprosos. Se entrar em Samaria, morreremos de fome. Se ficarmos aqui, estamos mortos. Vamos lá para os sírios, se eles nos receberem bem, se nos matarem, morreremos. Ou seja, não tem vida, não tem esperança, não tem sentido de vida. Um dia, eu não sei vocês, eu posso dizer por mim, mas um dia eu me senti como esses leprosos. E Deus sabe disso. Vazio, excluído, sem vida, sem abundância, sem nenhum significado, sem nenhuma esperança. Não tem vergonha disso, não. Como eu disse domingo à noite passado, não tem vergonha do Evangelho, não. Como é que eu vou ter vergonha de Jesus? Vergonha do Evangelho? Foi o que me salvou, foi o que me resgatou, foi o que me deu vida, me deu esperança, me deu família, me deu amigos, me fez ser quem eu sou. Mas um dia todos nós estivemos como esses leprosos, sem esperança. E num dia a salvação de Deus nos alcançou. A vida veio, os olhos se iluminaram, a vida ganhou brilho, ganhou sentido em Jesus, por causa de Jesus. Isso é espiritual, e eu queria, passar isso da melhor forma possível, mas o meu limite vem até aqui, eu não consigo. Eu queria que todos entendessem plenamente o que eu estou dizendo. Quem tem Jesus tem tudo. Mesmo não tendo dinheiro, tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo, mesmo que a família não seja aquele primor, mas se tem Jesus, tem tudo, confia. Aí nós invertemos as coisas. A semelhança de Israel, Israel estava no deserto e quando faltou pão, eles reclamaram achando que Deus não estava presente. Eles fizeram a leitura ao contrário, fizeram a leitura errada. A ausência de pão não significa a ausência de Deus. A ausência de dinheiro não significa a ausência de Deus. A ausência de abundância não significa a ausência de dinheiro. Quem pensa assim é o diabo. Quem segue essa linha de raciocínio de ausência significarem a ausência de Deus é o diabo.
você está passando fome, então você não é filho de Deus. Se você fosse filho de Deus, até essas pedras virariam pães para te sustentar. É o diabo que pensa assim. Eu acho que Deus não é comigo não, porque a situação está muito apertada, as coisas não estão andando bem, meu casamento é uma lástima, meus filhos só me dão trabalho. Ausência de pão não significa ausência de Deus. Quem tem Jesus tem tudo. Fora disso é satânico, gente. É o espírito de Satanás, é o espírito do anticristo. Um dia me perguntaram, pastor, mas alguém pode ser feliz se ele entrar na despensa e não tiver nada para comer, a despensa está vazia? Alguém pode ser feliz assim? Eu falei, quem pensa exatamente desse jeito é o diabo. E foi exatamente o que ele falou para Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Quem não tem nada, tendo Jesus, tem tudo. Quem tem Jesus como pastor da sua vida, quem tem Jesus como Senhor da sua vida, como pastor da sua vida, não sente falta de nada, porque o coração é pleno, o coração é cheio. O mundo quer fazer a gente acreditar de outra maneira, mas é o mundo, é o tempo presente, é o espírito dessa época. Como é que eu posso ser feliz e pleno se eu não tiver plenitude de saúde? Ausência de saúde não significa ausência de Deus. Quantos homens de Deus foram enfermos e lutaram terrivelmente com enfermidades e foram extremamente usados por Deus, poderosamente usados por Deus, mesmo na enfermidade? Porque a ausência de pão não significa ausência de Deus, a ausência de saúde não significa ausência de Deus, a ausência econômica, dificuldade, não significa ausência de Deus. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada, mas tendo Jesus tem tudo. Amém? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não quer dizer que eu não vou ter falta de algumas coisas. Os desejos humanos são infinitos, Não sei por que Deus colocou desejos em nós. As nossas lutas são com os nossos desejos. Quem tem Jesus tem tudo. Deus tem falado muito comigo no Salmo 37. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas a melhor leitura do versículo é assim: faça do Senhor a tua alegria. Faça do Senhor o teu deleite, e o seu coração será pleno. Percebem, gente, o quanto o mundo entrou na nossa cabeça? Percebe o ninho que Satanás enfiou na nossa cabeça dentro da igreja, no meio do Evangelho? Se o Senhor é o teu deleite, o teu coração será pleno. Se você se agradar, ou se deleitar no Senhor, vai brotar uma plenitude de vida dentro de você que você nunca imaginou. Nós estamos travestindo o Evangelho com valores mundanos, valores humanos e valores terrenos, Mas o fato é que aqueles leprosos, e continuando aqui, um dia, todos nós estivemos no lugar desses leprosos, até o dia que nos encontramos com Jesus, ou Jesus nos encontrou, conforme queira. Jesus nos encontrou. É como se eu entrasse nessa tenda, Eu sou um leproso, faminto, morrendo de fome. Entrei na tenda, me deparei com abundância de comida, de víveres, de vestes preciosas, de roupa nova, de muitas coisas preciosas em Jesus. Essa é a verdade.
Ele é a grande pérola, né? A pérola mais preciosa, e a sensação, né, existencialmente, é a mesma coisa do que aconteceu com esses leprosos, quando entraram naquelas tendas, é quando nós entramos em Jesus. A vida mudou. A vida mudou, gente, é outra vida. É vida verdadeira, é vida genuína, é vida plena. Sim? É a gente duvidar da nossa identidade de filhos de Deus. Sim. Né? Fato. Estou passando dificuldade, é porque eu não sou de Deus, Deus não está cuidando de mim, né? É o que ele fez, tentou fazer com Jesus, né? Então, os leprosos, assim como nós, em Jesus, quem tem Jesus tem tudo, tem vida abundante, tem vida plena, tem esperança, gente. Quem tem Jesus tem esperança. Quando a coisa aperta, né, a gente vai vivendo a vida assim, tranquila, boa, está tudo correndo bem, mas quando a coisa aperta, a gente corre para Jesus, nós temos onde correr. Nós temos a segurança do Pai Celestial, que nos ouve, que responde às nossas orações, que participa das nossas vidas, né? Então, a semelhança desses leprosos, nós entramos em Jesus e fomos cheios de vida, cheios de esperança, cheios de alegria, pelo amor de Deus, isso é verdade, gente. Aí os leprosos dizem, olha, nós vamos ficar calados. Diante de tudo isso que nós temos recebido de Deus, nos calaremos. Diante de tão grandiosa salvação, diante de tão grandioso livramento, estou vendo aquele povo lá em Samaria, perdido, desesperançado, comendo cabeça de jumento, a semelhança do filho pródigo, que sai da casa do pai, está fora da casa do pai, está comendo comida de porcos, e nós vamos ficar calados? Se nós nos calarmos, nós seremos culpáveis, seremos culpados. Diante da angústia, da perdição, da desorientação, da dor, do sofrimento do outro, e da graça, poxa vida, eu tenho paz com Deus. Eu boto a cabeça no travesseiro e durmo em paz, porque eu tenho paz com Deus. Eu vou me calar. Pastor, dentro desse contexto, eu estava aqui me analisando, ruminando o que o senhor está dizendo aí, né? Uhum. É a questão de nos calarmos. Por que nós nos calamos, né? E me veio aqui a lembrança da igreja de Éfeso, que Deus tece ali elogios, né, para aquela igreja, né, a conduta dela, uma igreja aos nossos olhos corretíssima, mas no entanto Deus diz para ele, mas vocês perderam o seu primeiro amor, não é? Aí ele dá um diagnóstico interessante que é, lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volte, né? Então nós tivemos esse primeiro amor na nossa conversão. Eu lembro, puxa vida, eu era um crente chato, né? A ponto de alguém falar assim, eu sei que você está certo, eu estou errado, mas por favor, para de falar nesse negócio, né? Cala. Porque assim, estava perturbando mesmo, né? E nós paramos de perturbar. O que aconteceu conosco, né, Silvio? Temos que lembrar, né? Aonde é que nós caímos, né? É o diagnóstico, é verdade. Obrigado, Silvio, Zete. Aí vêm as perguntas, né, para a nossa reflexão. É possível desfrutar das bênçãos de Deus e esquecer dos outros? Dá para sentar na mesa e ver ali uma cadeira vazia e está tudo bem? Dá para sentar na mesa e ver que seu filho não está na mesa e dizer, não, está tudo bem, eu estou, o resto que se dane? Dá para comer, a sair pelos olhos, a se fartar e dizer, não, está tudo bem, graças a Deus.
Graças a Deus eu tenho Jesus, graças a Deus estou salvo, graças a Deus vou para o céu, o resto que se dane. É possível desfrutar das bênçãos de Deus e esquecer dos outros? Sabendo que o que faz a diferença é a presença de Deus, é a bênção de Deus? É óbvio que nós não vamos entrar na cabeça do outro, não vamos obrigar o outro, mas eu pelo menos não posso me calar. Falar, oh, sabia que eu vivia dessa forma? Sabia que eu era perturbado igualzinho você? Mas Jesus entrou na minha vida e a minha vida hoje é outra. Gente, não é possível. Não é possível que eu não consiga fazer isso. Você tem certeza da sua salvação? Tem? Sim, tem? Você tem certeza que Deus é presente na sua vida, na sua casa, na sua família? Sim. Você tem segurança, tem esperança, porque o Senhor, o Espírito Santo de Deus, é presente na sua vida? Quantas pessoas você conhece que não desfrutam dessas bênçãos? Ah, se ele tivesse o que eu tenho certeza que eu não agiria da forma como ele age. Sim. Uhum. No ser humano, qual o conselho do Senhor para que essa situação mude e a gente se sente completo em Jesus, mesmo diante desses revés que está fazendo a pessoa tirar a própria vida? Sim. Então, porque esse buraco só pode ser saciado por Jesus. Só. Mas quando conquista uma coisa, quer outra. Conquista outra. Então, os anseios não param. É o espírito da época, é o espírito do tempo presente, né? O tempo presente, o espírito da época é insaciável, né? O Instagram, as propagandas, né? Criam essa coisa do insaciável, né? Isso é o tempo, é o espírito do tempo presente. A ambição sempre esteve presente no coração humano, mas no tempo presente, o espírito da época é muito mais exacerbado. Na minha juventude, né, nos anos 80, que não tinha todo esse mundo online, esse mundo midiático, né, das propagandas, desse espírito desse tempo presente, né? É engraçado como essas coisas acontecem primeiro na Europa. Tudo acontece primeiro na Europa. As ideias, estilos de vida acontecem na Europa, vai para os Estados Unidos, o pessoal diz assim, a Europa cria uma ideia, os Estados Unidos transformam num produto e vende para nós. Então, tudo isso acontece primeiro na Europa. Nos anos 80, o livro do Milan Kundera, Insustentável Leveza do Ser. Ele não chegou a ser Nobel, se não me falha a memória, Nobel de Literatura, mas o livro foi traduzido para muitas línguas, e eu li o livro, porque naquela época era muito presente, né? Ele já falava da insustentável leveza do ser. Desse homem europeu individualista que não se satisfazia com nada, né? Hoje, para a senhora ver, o Arnaldo não está aqui, mas os apartamentos mais vendidos são os apartamentos de 30 metros. Eu gosto daqueles filmes policiais, detetives, né, americanos. Eu ficava vendo aqueles filmes e ficava imaginando comigo, eles são todos solitários. Já viram que nos filmes, todos os personagens, eles são solitários, a grande maioria deles não tem família. É o homem que vive sozinho, a mulher que vive sozinho,
se satisfazem sexualmente com sexo casual, que é livre, cada um faz o que quer, do jeito que quer, e o rombo é enorme dentro da alma, dentro do coração, porque não tem vida. Então, é o espírito da época, é a insustentável leveza do ser. A senhora vai se lembrar, os mais antigos aqui se lembram. Nós nos contentávamos com um Vulcabras, né? Acho que era o 721, 7 não sei quanto. Oi? É o Vulcabras, o sapato, né? Se acabava com o pé, mas o sapato não acabava. Era calo para tudo quanto é lado, mas se você tivesse um, você estava satisfeito. Latinha de graxa, né? Você polia ele, ficava novinho em folha. Hoje, quantos sapatos você tem lá dentro do seu guarda-roupa? Outro dia eu fui calçar uma sandália que eu havia ganhado num congresso que eu fui, das irmãs lá em Fortaleza, me deram uma sandália. Eu guardei a sandália e ficou lá no guarda-roupa. Quando eu fui usar, o solar dela derreteu pela casa inteira. Eu tinha perdido. Porque não tem pé para usar os calçados que eu tenho. É bom, é. Mas hoje, sabe, essa coisa do não contentamento, né? Isso gera vazio, gera buraco dentro da alma. Nós temos aqui, né? Vamos dar nome aqui aos bois, né? Você começa a andar numa bicicleta simplesinha, você anda um ano nela, você está mirando numa melhor. Você começa a andar numa moto, né? Você está andando na moto, é maravilhosa. Muita gente não tem uma daquela, mas você está andando nela, com 6 meses, um ano, você já está olhando uma maior, uma mais potente, uma mais poderosa. E carro também é da mesma coisa, casa da mesma coisa. Celular, então, nem se fala, né? Então, essa insustentável leveza do ser que vai roubando a alegria de Deus no nosso coração. Mas vamos fechar aqui com as nossas perguntas. É possível desfrutar das bênçãos de Deus e esquecer dos outros? Você fica bem sentando na mesa, né? Vamos pensar, a mesa. Quantos pais aqui, né, ficam tristes porque o filho está morando fora, e ele senta na mesa, o filho não está ali, ou abre o quarto, o filho não está presente, e ele fica triste? Você fica feliz de sentar à mesa de Deus e um dos seus filhos não estar assentado? É possível desfrutar dessas bênçãos de Deus, né? Nós estamos debaixo do guarda-chuva de Deus, das bênçãos de Deus, da alegria, do favor de Deus, mas tem muita gente que não está. E é possível desfrutar disso e esquecer dos outros? Deus usou os leprosos. O que isso nos ensina? Sobre Deus usar excluídos e improváveis. Ah, Senhor, né? Quem sou eu? Né? Quem tem que falar, quem tem que não se calar é o pastor, é o obreiro, é o que fez o seminário. O texto está mostrando para a gente. Deus usou para proclamar e para anunciar as boas novas os leprosos, os improváveis. Quando é que o silêncio se torna pecado? O que me impede de anunciar as boas novas, né, foi o que o Silvio falou. O que Deus falou comigo nessa manhã? O que Deus falou com você nessa manhã? Quero ouvir vocês. Sim, Silvério. O que Deus falou com você nessa manhã? É o primeiro da lista, Silvério. Eu, na verdade, já estava levantando o dedo há um tempo, porque parece que desde o início do culto, né, com o testemunho da vitória do Davi, o senhor contou e falando, e o senhor está falando, meu coração está queimando. Nós temos aqui uns 5 minutos ainda. Mas em 1999 eu estava prestando vestibular, em 2000 passei, de 99 para 2000, para fisioterapia em Uberaba. O pessoal da igreja, que já frequentava a igreja nesse ano,
conhece essa história, mas tem muita gente que conhece chegando na igreja e talvez não conheça. E eu fui quase que pela fé para lá, né? Meus pais, 2 assalariados, mais 2 irmãs, faculdade particular, não tinha só a despesa da faculdade, tinha a despesa de moradia e alimentação, então era tudo muito regrado, muito contado. E aqui meus pais suando, né, para que desse certo lá. E o primeiro período foi, o segundo período foi, e para começar o terceiro período já mandaram um boleto antecipado para minha mãe falando que teria um reajuste muito considerável. Minha mãe falou, olha, aqui já pulou o orçamento, que não tem como mais. Estrangulou. E aí sai deixando currículo lá em Uberaba para tentar dar aula, algum emprego, para tentar conciliar a faculdade, porque era impossível. E nada apareceu, e eu falei, arrumar as coisas, voltar embora para Anápolis, né, para casa. E minha mãe, um dia atendendo uma cliente na ótica, ela falou, olha, vai ter uma prova de transferência para a Faculdade Estadual de Goiás e tudo, para o curso de fisioterapia. Minha mãe ligou e falou para mim dessa possibilidade. E eu, exemplo aí do capitão, né, falei, nem que se Deus abrir as janelas dos céus, né, porque, vou conseguir. Porque uma coisa transferir de faculdade particular para particular não é difícil, né, mas transferir de uma particular para uma estadual. E naquela época, o curso de fisioterapia na UEG estava dando mais de 65 por vaga, extremamente concorrido. E eu estaria concorrendo com pessoas até o 5º período, né? Eu estava no 2º período. Então, é totalmente improvável, mas não tem onde correr, vamos fazer, né? E minha mãe vindo aqui na igreja, as irmãs fazendo campanha de oração e orando bastante e tudo. E chegou o dia da prova, um dia muito difícil. Parece que Satanás queria de todas as formas que eu não fizesse a prova. Cheguei lá por milagre de Deus. E fiz a prova por fazer. Confesso que eu não tinha essa fé toda, não. E aí, no dia que saiu o resultado, eu liguei lá já praticamente com um negativo, mas eram 10 vagas. E uma das vagas Deus abriu para mim. Glória a Deus. E foi um milagre, assim, teria tanta coisa para contar aqui, mas e a partir daí Deus foi fazendo tanto milagre da minha vida e eu não poderia me calar porque a oração estava queimando aqui. Não podemos nos calar. Não me calar. E às vezes quando Deus eu tenho é oportunidade, né, o Pedro passou para o curso de fisioterapia, esse dia esteve lá na clínica. E às vezes eu falo, olha, a onda vai crescer, mas deixa eu contar uma historinha aqui para vocês aqui. E como Deus tem abençoado e vale a pena depender do Senhor, pastor. Amém. Mais alguém? O que Deus falou com você? Quer falar para a gente? Silvio, os irmãos, Juninho, Zenit, Abigail. O que Deus falou com você nessa manhã, minha irmã? Deus tem falado comigo aqui, né? Sempre falou comigo Amém. aqui. Amém. No outro domingo falou, compartilhei lá no PG. E agora também, porque nós vamos ficando acomodados, né? Com o passar do tempo de vida cristã. E Deus tem falado isso comigo, que eu não posso guardar só para mim. Amém. Como aqueles leprosos não guardaram só para eles, não ficaram só para eles, né? Nós precisamos de falar. Porque às vezes a gente acomoda e fala para os parentes, fala para os amigos. E como a gente não vê muito resultado, a gente pensa, já falei, não quer? Chega a ser até um pouco maldoso, né? Sim. Então, se ele não quer, então fique. Então, Deus está tocando no meu coração que não é assim, né? Amém, Abigail. Que Ele faz, o Espírito está aí para trabalhar nos corações. Não somos nós, né? Amém. Glória a Deus. Vamos orar, gente? Curva a sua cabeça nesse momento. Fala com o Senhor. Conta as bênçãos, conta quantas são. Diz-as de uma vez e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Não tem vida igual, irmãos, a essa de estar debaixo da graça de Deus. Triste, miserável, como aquele pessoal lá de Samaria, é viver longe da graça do Senhor. Que paz, que alegria, que tranquilidade, que gozo é viver debaixo da graça do Senhor.
Não podemos nos calar, irmãos, não podemos nos calar. Temos sim que testemunhar, compartilhar, porque quem tem Jesus tem tudo, quem não tem absolutamente nada. Senhor, muito obrigado, Deus, por essa manhã aqui na Tua presença, pela ação do Teu Espírito Santo nos nossos corações. Sopra as cinzas, Senhor, sopra as cinzas, tira os nossos olhos do mundo. Estamos, como disse o Silvério, muitas vezes como aquele capitão, só olhamos com a perspectiva terrena, com a perspectiva racional, mas precisamos olhar com os olhos do Senhor, ter uma cosmovisão, uma maneira de encarar a vida, segundo o Senhor, segundo a presença do Senhor, como Eliseu encarou em todas as situações. Se nos calarmos, não podemos nos calar. Assim como os leprosos disseram, não estamos fazendo bem, não estamos sendo justos, são boas novas, e nós nos calamos. Se não falarmos, se não anunciarmos até a luz da manhã, seremos tidos como culpados. Oh Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Desperta-nos. É a nossa súplica. Que lá nos PGs, quando eles forem estudar mais uma vez, falar dessas coisas, que haja uma ação divina, uma ação sobrenatural do Teu Espírito Santo, que os irmãos ali sejam tomados pela graça do Senhor, pelo poder do Espírito do Senhor, que haja um avivamento, Senhor, a partir dos pequenos grupos, da conscientização nossa, como esses leprosos se conscientizaram, que haja um mover do Teu Espírito Santo, Senhor, ali nos nossos pequenos grupos, e que não venhamos a quedar-nos contentes das bênçãos do Senhor sobre nós. É possível desfrutar dessas bênçãos e esquecer dos outros? É possível assentar-se à mesa e ficar tranquilo quando falta outros para se assentarem nela? Aqui de Anápolis, de Goiás, do Brasil, do Japão, como ouvimos Humberto aqui nessa manhã. O Senhor tem japoneses para sentar nessa mesa. O Senhor tem japoneses para serem alcançados por essa bênção, essa vida abundante. O Senhor tem peruanos, o Senhor tem britânicos, o Senhor tem chineses, e nós não podemos nos calar. Nos ajuda, Senhor. É a nossa súplica nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, Pai.